Você já parou para pensar que a sua casa, o lugar onde você descansa, onde você ora, onde você cria sua família, pode estar sendo invadida por presenças espirituais malignas, sem que você perceba? Muitos vivem batalhas espirituais. Sentem um peso constante, uma opressão estranha, enfrentam brigas dentro de casa sem motivo aparente, noites sem sono, doenças que não têm explicação e até bloqueios financeiros e emocionais. E talvez nunca tenham se dado conta de que a raiz desse problema pode estar em algo aparentemente simples: os objetos que estão dentro da sua própria casa. Satanás e seus demônios não aparecem sempre de forma visível. Eles são sutis, estratégicos, ardilosos. Eles se escondem atrás de símbolos, imagens, músicas, objetos decorativos, presentes recebidos e até lembranças que carregam marcas espirituais. O inimigo sabe que, se conseguir um ponto de entrada, um direito legal, ele pode transformar um lar que deveria ser cheio da presença de Deus em um campo de guerra espiritual. Na Bíblia, vemos que objetos podem carregar maldição. Em Deuteronômio 7:26 está escrito: "Não trarás, pois, coisa abominável para a tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque maldito é." Perceba, Deus não está falando de brincadeira. Ele alerta que trazer certos objetos pode fazer com que a maldição que está sobre eles passe a operar dentro da sua casa. E muitos cristãos ignoram isso. Guardam coisas que atraem trevas, pensando que não tem importância. Talvez você já tenha se perguntado: por que sinto tanta opressão quando vou dormir? Por que tenho pesadelos constantes? Por que a atmosfera da minha casa parece pesada? Por que parece que nada flui, que as portas não se abrem? Hoje você vai entender, porque esses sinais podem estar diretamente ligados a objetos que funcionam como pontos de contato espiritual. Vou te mostrar alguns tipos de objetos que mais abrem portas para demônios, para que você identifique e rompa com eles imediatamente. O primeiro deles: objetos ligados ao ocultismo e à idolatria. Estátuas, imagens, amuletos, talismãs, búzios, incensos consagrados, objetos de feitiçaria, tarôs, livros de magia, lembranças religiosas que promovem adoração a algo que não é Deus. Estes itens são como altares em miniatura. Você pode até pensar que são apenas decoração, mas no mundo espiritual, eles são como placas luminosas que dizem: aqui é espaço para espíritos das trevas. O segundo: objetos consagrados sem que você saiba. Muitas vezes você recebe um presente, uma pulseira, uma roupa, um artesanato. Você não imagina, mas aquilo pode ter sido entregue em rituais, consagrado em terreiros, em centros, em lugares de feitiçaria. O inimigo é astuto. Ele sabe que, se conseguir infiltrar objetos contaminados na sua casa, vai trazer legalidade para atuar contra você e sua família. O terceiro: objetos ligados à cultura das trevas. Filmes, jogos, músicas, quadros, camisetas, qualquer item que exalte morte, violência, imoralidade, demônios, símbolos satânicos. O que parece apenas arte, para muitos, é na verdade uma celebração do reino das trevas. E quando isso entra na sua casa, você está abrindo portas. Talvez agora mesmo você esteja lembrando de algo que tem guardado, talvez há anos, sem saber o peso espiritual que isso carrega. Mas a partir de hoje, você vai entender que não é apenas sobre decoração, lembrança ou presente. É sobre batalha espiritual. A sua casa não é apenas um espaço físico, ela é um território espiritual. E quem domina esse território define a atmosfera da sua vida. Ou você abre espaço para a luz de Cristo reinar, ou dá legalidade para que demônios entrem e perturbem. E se você já percebeu que existe um peso dentro da sua casa, saiba, isso não é coincidência, é um sinal. É Deus abrindo os seus olhos espirituais para você se posicionar. Na continuação, vamos aprofundar ainda mais. Você vai entender como até os detalhes mais pequenos, como músicas que você ouve, objetos herdados de família e até lembranças de viagens,
podem carregar portais espirituais para o mal. Prepare-se, porque o que vou revelar pode transformar não só a sua casa, mas toda a sua vida espiritual. Você já percebeu como alguns ambientes parecem ser leves, cheios de paz, enquanto outros carregam um peso que mal se explica? Você entra e sente calafrios, fica inquieto, não consegue orar, sua mente se dispersa facilmente. Isso não é psicológico, é espiritual. E muitas vezes esse peso está ligado a objetos que carregam uma história espiritual oculta. O inimigo sabe que não pode tocar diretamente naqueles que estão debaixo da proteção de Cristo, mas ele tenta encontrar brechas. E quando alguém permite que determinados objetos permaneçam em sua casa, essa brecha se abre. É como uma porta escancarada para forças malignas entrarem. Jesus disse em João 14:30, "Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim." Percebe a força dessas palavras? O diabo não encontrou nada em Jesus, nem um ponto de contato, nem uma brecha. Mas, infelizmente, muitos de nós permitimos que coisas estejam em nossas casas que servem como pontos de contato para o inimigo. E eu preciso abrir os seus olhos agora. Não subestime os detalhes. Um simples objeto herdado da família pode carregar maldição de gerações. Muitas vezes, aquilo que passa de avós para pais e depois chega até você, não é apenas uma lembrança. Pode ser um item ligado a práticas ocultas, a pactos, a idolatria. Enquanto você guarda, inconscientemente mantém viva a legalidade que aquilo carrega. Outro exemplo: souvenirs de viagens, quadros, máscaras tribais, esculturas, peças de artesanato trazidas de países onde há idolatria, a feitiçaria ou cultos pagãos. O que parece apenas um enfeite bonito pode ser, no mundo espiritual, um objeto consagrado a deuses estranhos. Quantas pessoas vivem tormentos noturnos, têm sonhos perturbadores e não entendem que parte da raiz está nesses itens guardados em casa. E ainda existem os objetos de entretenimento que, sem perceber, abrem portais espirituais. Filmes, livros, jogos e até música em forma física ou digital que exaltam violência, sexualidade desenfreada, ocultismo, demônios. Quando você consome e guarda isso dentro da sua casa, está dizendo: isso tem espaço aqui. E o mundo espiritual entende esse convite. Não é à toa que muitos jovens, após mergulharem em certos conteúdos, desenvolvem ansiedade, insônia, depressão e até pensamentos suicidas. O inimigo não brinca. Ele entra sorrateiro através daquilo que as pessoas chamam de diversão inocente. E aqui vai um ponto muito sério: presentes e lembranças vindos de pessoas erradas. Você já parou para pensar que nem todo presente é bênção? Existem pessoas que, movidas por inveja, ódio ou até por práticas de feitiçaria, entregam algo carregado espiritualmente para você. E quando você leva para dentro da sua casa, está também levando a maldição que foi depositada naquele objeto. Talvez você esteja lembrando agora de um colar, uma pulseira, um anel, uma imagem, algo que recebeu de alguém e desde então a sua vida mudou para pior. Brigas começaram, a paz sumiu, as finanças travaram. Isso não é coincidência, é batalha espiritual. E é por isso que muitos não entendem porque a casa deles parece ser uma extensão de guerra. O inimigo usa esses pontos de contato para criar fortalezas espirituais, lugares onde ele age livremente porque foi dado espaço. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está trazendo luz agora. Ele está revelando,
Ele está abrindo os seus olhos para que você identifique o que precisa sair da sua casa. A Bíblia é clara: não podemos servir a dois senhores. Não adianta querer uma casa cheia da presença de Deus, mas, ao mesmo tempo, manter objetos que exaltam o reino das trevas. Talvez até aqui você nunca tenha se dado conta. Talvez tenha pensado que eram apenas coisas sem valor. Mas, no mundo espiritual, esses objetos podem ser como altares escondidos dentro da sua casa. E agora eu te pergunto: o que está ocupando o espaço dentro do seu lar? O Espírito Santo ou legalidade para demônios? Na continuação, vamos mergulhar ainda mais fundo. Você vai descobrir como identificar se a sua casa já está sob influência espiritual maligna, os sinais claros de que objetos consagrados estão presentes e como você pode se libertar disso de uma vez por todas. Prepare o coração, porque o que Deus vai revelar pode mudar completamente a atmosfera da sua vida. Até aqui você entendeu que existem objetos que funcionam como portais espirituais. Mas agora eu preciso ir ainda mais fundo com você. Porque não basta apenas saber que esses objetos existem. É preciso discernir quando eles já estão atuando dentro da sua casa. Talvez você esteja vivendo sintomas espirituais e nem tenha ligado os pontos. Mas hoje, o Espírito Santo vai revelar sinais claros de que o inimigo já encontrou brechas dentro do seu lar. O primeiro sinal é a opressão espiritual constante. Você sente um peso no ambiente como se o ar fosse denso. Parece que orar é difícil, ler a Bíblia é pesado, a mente se dispersa com facilidade. Muitas vezes, até o simples ato de estar em casa gera inquietação. Esse é um dos sinais de que objetos consagrados podem estar operando. O segundo sinal é a falta de paz no lar. Brigas sem motivo, discussões que surgem do nada, falta de harmonia entre marido e esposa, entre pais e filhos. Quando o inimigo encontra espaço, ele transforma a casa em território de guerra. Lembre-se, a missão dele é roubar, matar e destruir. João 10:10. O terceiro sinal é a presença de tormentos noturnos. Pesadelos frequentes, insônia, sensação de presenças estranhas durante a noite. Há pessoas que relatam ouvir passos, vozes ou sentir toques enquanto dormem. Isso não é imaginação. Isso é atividade demoníaca, alimentada por objetos que deram legalidade. O quarto sinal é a vida travada. Portas que não se abrem, projetos que não prosperam, saúde que não se firma. Muitas vezes, por trás desse bloqueio, existem maldições que permanecem porque objetos amaldiçoados estão dentro de casa, como verdadeiros pontos de acesso para as trevas. E o quinto sinal: presença de vícios e tentações repetitivas. Quando o inimigo encontra espaço dentro da casa, ele alimenta padrões de pecado. De repente, coisas que já haviam sido vencidas começam a voltar. Pornografia, adultério, vício em bebidas, ira, violência. O lar se torna um campo aberto para as trevas atuarem. Esses sinais não podem ser ignorados. Eles são como alarmes espirituais. O Espírito Santo não quer que você viva enganado, ele quer abrir os seus olhos para que você enxergue e rompa com tudo aquilo que serve de brecha. E agora eu preciso te dizer algo muito sério. Nem sempre é fácil identificar esses objetos, porque o inimigo trabalha com disfarces. Muitas vezes eles parecem inofensivos, bonitos, sentimentais, mas no mundo espiritual carregam pactos e rituais e presenças malignas. É por isso que a oração de discernimento é tão importante. Você precisa pedir ao Espírito Santo: revela o que não te agrada no meu lar. Mostra-me o que precisa sair daqui. E creia, ele vai mostrar. Pode ser um colar, uma lembrança de viagem, uma estatueta, um livro, uma roupa. O Espírito Santo é fiel em trazer luz. E não pense que isso é exagero. A Bíblia é clara em Atos 19:19, está escrito que muitos dos que haviam praticado artes mágicas
trouxeram os seus livros e os queimaram diante de todos. Aqueles cristãos entenderam que não bastava aceitar Jesus, era necessário romper com os objetos que davam espaço ao inimigo. Quantos hoje estão vivendo com a vida travada simplesmente porque não obedecem a esse princípio? Guardam coisas que o Senhor já disse: jogue fora, queime, livre-se. E agora eu quero que você reflita. Quantos desses sinais você já identificou na sua casa, na sua vida? O que o Espírito Santo já começou a te mostrar? Não ignore, porque ignorar significa permitir que o inimigo continue agindo. Na próxima parte, vou revelar os passos práticos e bíblicos de como identificar, remover e quebrar definitivamente a influência desses objetos para que a sua casa seja cheia apenas da presença de Deus. Prepare-se. O que vem a seguir vai ser libertador. Agora que você já identificou os sinais, é hora de agir. Porque saber que há objetos que atraem demônios é apenas o primeiro passo. O segundo é romper com eles de forma prática e espiritual. O inimigo não gosta quando você toma a iniciativa. Ele teme a ação de fé, porque fé significa autoridade. E a Bíblia é clara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus 28:18. Quando você exerce essa autoridade, os demônios tremem e toda a brecha que existia começa a se fechar. O primeiro passo é identificar os objetos. Faça um inventário espiritual da sua casa. Observe cada canto, cada móvel, cada estante, cada decoração, presentes guardados, lembranças de viagens. Pergunte ao Espírito Santo: o que aqui não te agrada? O que precisa sair? Muitos cristãos têm surpresas. O que parecia inofensivo, sentimental ou bonito, na verdade trazia sombras espirituais. O segundo passo é remover os objetos. Não é apenas colocá-los de lado. É necessário romper com aquilo espiritualmente. Se possível, queime ou destrua os objetos. Consagre-os ao fogo para que não possam mais atuar. A Bíblia mostra que em Atos 19:19, os cristãos que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros e os queimaram, dando fim a qualquer ponto de contato espiritual. O terceiro passo é orar sobre cada espaço da sua casa. Caminhe pelos cômodos, peça ao Senhor que liberte cada ambiente, que a presença de Jesus seja manifestada, que todo espírito maligno seja expulso. Declare: em nome de Jesus eu tomo autoridade sobre este lar. Todo mal, toda maldição, toda influência demoníaca, saia agora. Este lugar é do Senhor. O quarto passo é consagrar sua casa. Uma casa consagrada a Deus se torna um território onde Satanás não tem direito. Coloque a Bíblia em local de destaque, ore com jejum, louvor e dedicação. Faça da sua casa um altar espiritual onde a presença de Deus reina. E o quinto passo é proteger diariamente. Não basta apenas remover os objetos. É preciso manter a vigilância, orar constantemente, ler a palavra, praticar gratidão, ensinar a família a se alinhar com a vontade de Deus. Fortaleça cada cômodo com oração e fé. Lembre-se, cada objeto que você remove é um portal fechado. Cada oração feita é uma fortaleza erguida. Cada espaço consagrado é um território de vitória. E aqui está a verdade que poucos percebem. O inimigo só pode atuar onde há brecha. Quando você se levanta e fecha essas brechas, você não apenas protege sua casa, mas também quebra padrões de destruição espiritual que poderiam atingir sua família por gerações. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12:
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você ignora objetos que dão legalidade, você está permitindo que esses principados tenham território dentro do seu lar. Mas se você age com fé, oração e obediência, você se torna um cristão intocável dentro da sua casa. Na próxima e última parte, vamos entregar o clímax desse estudo. Revelaremos os objetos mais perigosos que atraem demônios, como identificá-los com precisão e as orações poderosas para quebrar qualquer influência espiritual negativa. Chegamos ao ponto mais importante: os objetos que mais atraem demônios para dentro de casas e vidas, e como você pode se libertar completamente deles. O inimigo não precisa de muito, ele só precisa de um ponto de entrada. E uma vez dentro, ele começa a agir sorrateiro. Alguns objetos são tão poderosos espiritualmente que sua presença abre portais que permitem influência demoníaca constante. O primeiro objeto: amuletos, talismãs e qualquer objeto ligado à feitiçaria ou ocultismo. Pode parecer apenas uma decoração ou uma lembrança de viagem, mas o Espírito Santo deixa claro que esses itens carregam pactos e energias que não pertencem ao reino de Deus. O segundo objeto: imagens e estátuas de deuses falsos, espíritos ou ídolos. Qualquer representação que não seja de Cristo, que não glorifique a Deus, é uma porta aberta para trevas. Quantas pessoas têm coleções inofensivas de estatuetas de culturas pagãs? Cada uma delas representa um ponto de contato espiritual. O terceiro objeto: livros, filmes, jogos ou músicas que exaltam demônios, magia, violência ou imoralidade. Eles funcionam como ídolos espirituais modernos. Mesmo que sejam arte ou entretenimento, espiritualmente eles geram abertura para forças malignas. O quarto objeto: presentes recebidos de pessoas envolvidas com práticas ocultas. Você pode ter ganhado um colar, uma pulseira, uma peça de roupa ou um objeto decorativo, sem perceber sua origem. Mas espiritualmente, o que parece um presente pode ser uma armadilha, dando permissão para que o inimigo opere em sua casa. O quinto objeto: objetos que guardam maldições hereditárias ou familiares, relíquias, heranças, lembranças antigas que carregam pactos antigos ou práticas de famílias que não conhecem a Deus. Esses objetos trazem consigo uma legalidade espiritual, que atravessa gerações, se não forem removidos e quebrados pelo poder de Cristo. Agora que você sabe quais são os mais perigosos, é hora de agir com fé. A primeira atitude é identificar e remover. Não guarde mais nada que você sabe que traz maldição ou influência espiritual negativa. Queime, destrua ou elimine, entregando tudo a Deus. O segundo passo é orar com autoridade. Segue uma oração poderosa que você pode declarar: em nome de Jesus, eu repreendo toda influência maligna, toda maldição, todo espírito que entrou por esses objetos. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre minha casa e minha família. Todo ponto de contato espiritual é quebrado agora. Toda obra do inimigo é destruída. Que o Senhor encha minha casa de sua luz e de sua presença, e que nenhum espírito maligno tenha mais acesso. Aleluia. Amém. O terceiro passo é consagrar a casa. Ore em cada cômodo, declare cada espaço pertencente a Cristo. Coloque a palavra de Deus em evidência e mantenha a sua casa como território de vitória espiritual. O quarto passo é manter vigilância constante. Orações diárias, leitura da Bíblia, louvor e adoração criam uma atmosfera de proteção contínua. O inimigo só consegue agir onde há brechas, onde há fé e presença de Deus, ele não tem poder. Lembre-se, o que parecia simples ou inofensivo pode ter trazido tempestade, tristeza, doenças e bloqueios. Mas quando você age com fé, obediência e autoridade de Cristo, você transforma sua casa em um altar vivo, cheio da presença de Deus, e todo poder maligno é expulso. Hoje é o dia de declarar liberdade. É o dia de fechar portas espirituais que estavam abertas há anos.
É o dia de assumir autoridade sobre sua casa, sobre sua família e sobre sua vida. Não subestime o poder da obediência. Não subestime o impacto espiritual de remover objetos que atraem trevas. Faça isso com fé, com coragem, e veja como Deus transforma o que era ponto de brecha em fortaleza de vitória.